Ouviremos agora Sua Excelência, o senhor Procurador da República em Campinas, doutor em Direito, Edilson Vitorelli. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu queria agradecer ao Tribunal de Contas da União este convite para estar aqui hoje. Queria dizer-lhes, em primeiríssimo lugar, que eu estou aqui hoje a convite do Tribunal, não represento aqui o Ministério Público, que já foi representado pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, que é quem fala efetivamente pelo Ministério Público Federal. Eu vim aqui como estudioso, elaborei uma nota sobre o assunto que o Tribunal de Contas entendeu interessante e, por isso, me estendeu este convite, o qual eu agradeço muito sinceramente. Eu vou ser bastante direto por conta da premência do tempo e eu estabeleci aqui apenas 4 pontos precedidos de uma introdução e sucedidos de uma conclusão. E eu vou fazer referência em vários momentos, assim como o doutor Odilon que me precedeu, às falas dos nossos queridos colegas anteriores, exatamente porque a premissa aqui é a premissa do diálogo. A título de introdução, e pegando um gancho na palestra do professor Francisco Gaetani, eu diria que se há algum tipo de neblina na situação que nós vivemos hoje no Brasil, essa é uma neblina altamente desejável. Pela primeira vez, o cidadão brasileiro discute corrupção. Pela primeira vez, há 2 meses do início da Copa do Mundo, a revista Veja lança um teste: qual ministro sou eu? E não qual jogador da seleção sou eu. Podemos estar discutindo isso com uma série de equívocos, com polarização, com vários problemas, mas estamos discutindo. Coisa que nunca aconteceu neste país. Então, com todos os problemas que esse fenômeno carrega, me parece que ele é um fenômeno que tem aspectos altamente positivos. Ponto número 2, e ainda nesse aspecto introdutório. Eu gostei muito da apresentação do professor Gaetani e eu vi aquelas barrinhas coloridas sobre o que faz, o que o gestor lê. E eu me lembrei de Winston Churchill, que dizia que as únicas estatísticas nas quais você pode confiar são aquelas que você mesmo falsificou. Não que as estatísticas do professor Gaetani sejam falsas, mas é que elas permitem várias leituras. E a leitura que eu fiz, se vocês pegarem as barrinhas, é que o tamanho da barrinha que diz órgãos de controle não é muito maior do que a que diz pesquisas empíricas e surveys. A diferença não é muito grande, o que me pareceu surpreendente, porque antes de ser do Ministério Público Federal, eu fui procurador do Estado de Minas Gerais, que também é o estado do professor Gaetani, somos conterrâneos, e durante toda a minha carreira como procurador do Estado, eu só fiz licitação, eu não fiz mais nada. A única coisa que eu fiz na minha vida, eu nunca fiz uma contestação padrão, nunca fiz uma execução fiscal. Tudo que eu fiz na minha vida foi licitação. Eu licitei mais de 6 bilhões de reais, muitos dos quais devem ter sido supervisionados por este tribunal, uma vez que eram verbas repassadas pela União. E me pareceu muito bom o resultado de que os gestores estão lendo pesquisas empíricas e surveys quase tanto quanto estão lendo as decisões deste tribunal. Isso me pareceu realmente algo de se apreciar. Ponto número 3, em relação ao problema do controle e do que o gestor tem medo da secura das canetas, eu diria que até hoje, que eu saiba, ninguém fez um survey perguntando aos gestores do que eles têm medo. Eu posso dizer a vocês, como quem já esteve do lado dos gestores, que ainda que os gestores tenham medo de controle, os gestores têm medo de superiores hierárquicos, os gestores têm medo de perder os cargos comissionados, os gestores têm medo de serem pressionados pelos seus chefes. E aí, numa conjunção astral, eu trouxe aqui a primeira página do Estado de São Paulo do dia de hoje, que diz: sem regra clara, agências são dominadas por políticos.
é a matéria principal do Estado de São Paulo de hoje. E, mais adiante, é a matéria de capa do caderno Economia e Negócios. Dominadas por indicações políticas, agências têm 11 vagas na prateleira. E aí, nesta reportagem, há um trecho do professor Gessner Oliveira dizendo o seguinte: o loteamento político das agências é um dos maiores problemas do Brasil. Então, há outras hipóteses igualmente razoáveis para se justificar por que existe essa tal secura das canetas que deveriam ter sido pesquisadas cientificamente antes que se presumisse que ela decorre de um excesso de controle. Eu entro, então, especificamente agora nos pontos relacionados ao projeto. E aqui eu acompanho um texto do professor Marçal, que eu já tinha preparado antes de saber que o professor Marçal me antecederia aqui, que foi publicado no Jota, e nesse texto bastante direto, bastante pontual, eu usei como tópicos da minha apresentação. O primeiro é um trecho que diz que o Brasil necessita de mais investimentos e que isso depende de segurança jurídica, previsibilidade e transparência. E aí eu fui ao projeto verificar se ele proporciona esses três valores: segurança jurídica, previsibilidade e transparência, citação do professor Marçal. Em 11 artigos, este projeto utiliza 39 conceitos jurídicos indeterminados. Eu contei. Quando eu cheguei aqui eram 36, mas à medida que as pessoas foram falando, eu fui descobrindo outros. Então, se vocês continuarem a contagem, possivelmente descobrirão mais do que 39. E eu os anotei todos. E vou citar alguns: valores jurídicos abstratos, consequências práticas, adequação da medida, possíveis alternativas, proporcional e equânime, interesses gerais 3 vezes, peculiaridades do caso 2 vezes, natureza e gravidade da infração, quando indispensável, proporcional, equânime e eficiente, orientações gerais 2 vezes, atos públicos de caráter geral, jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, doutrina, exercício regular, e o que eu mais gosto, é o meu favorito, que eu deixei por último, que é interpretação razoável. Esse é o melhor. Interpretação razoável. Ou seja, na verdade, ninguém pode contestar nada do que eu disser aqui, porque basta que seja uma interpretação razoável que eu estarei correto. Então, eu realmente não consigo ver como é que um projeto que em 11 artigos tem 39 conceitos indeterminados proporcionará qualquer tipo de acréscimo à segurança jurídica, previsibilidade e transparência. Ponto número 2, responsabilidade do administrador por erro grosseiro. Essa questão já foi referida anteriormente. Vamos ser aqui bastante sinceros e abertos. O que se quis aqui foi excluir a responsabilidade por culpa. Certo? Como ninguém sabe o que é erro grosseiro, o que se quis foi manter a responsabilidade apenas por dolo. Não é? Acho que vamos tratar com transparência o objetivo da medida. É dizer que só se pune por dolo, porque afinal de contas ninguém vai saber o que é erro grosseiro, até porque é um conceito aberto. Bom, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a responsabilidade do servidor público por conduta culposa em vários julgados que eu listei aqui, reconheceu a conduta culposa do parecerista, e aí nós criaremos então uma situação bastante inusitada. Todo servidor subordinado ao gestor responde por culpa. O gestor não. Então, o motorista da administração que causar um acidente com o veículo público, no qual ele seja imperito, imprudente ou negligente, será responsabilizado pelo valor integral do veículo destruído. O gestor, chefe desse motorista, que pratique um ato com imperícia, imprudência ou negligência, não é passível de responsabilização, a menos que ele pratique um erro grosseiro. Quer dizer, é uma coisa no mínimo curiosa. Em 1610, Sir Edward Coke
disse num julgado, Thomas Benham versus College of Physicians, que em muitos casos o direito vai controlar os atos do governo. Se nós queremos mudar essa premissa e partirmos da premissa de uma administração irresponsável, me parece que deveríamos fazê-lo de baixo para cima e não de cima para baixo. Vamos começar liberando os servidores menos escolarizados, mais carentes, menos passíveis de se defender, e não os servidores que estão no alto da cadeia alimentar da administração pública. Outro ponto, muito se repetiu aqui que o administrador é punido sem culpa, etc, 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 que há uma responsabilidade quase que objetiva do administrador, porque as interpretações mudam, etc. Como o doutor Odilon disse antes de mim, não há nenhuma pesquisa empírica que demonstre isso. Onde estão esses mártires? Há erros? Claro que há, mas hoje mesmo a polícia militar matou uma pessoa na Bahia com bala perdida. Isso significa que vamos acabar com a polícia militar? Que a solução para o erro é a extinção da instituição? Vamos tratar os erros nos casos em que eles foram cometidos. Vamos buscar os casos, vamos levantar os casos, vamos descobrir por que esses erros ocorreram e aí sim vamos buscar a correção. Então, a extrapolação, esse viés de disponibilidade que faz com que nós tomemos casos que são excepcionais e os tomemos como se fossem regras. Foi por essa teoria que Richard Thaler obteve o Prêmio Nobel, por demonstrar que nós temos a tendência de extrapolar equivocadamente casos que são excepcionais. É isso que nós precisamos tratar. Vamos descobrir que casos são esses, vamos ver se a causa é essa. Porque todo mundo vai se lembrar de um caso, mas a quantos % dos casos esse um caso representa no universo de julgamentos que acontecem dentro desse tribunal? Esse, na minha opinião, é que seria a grande questão. O terceiro e penúltimo ponto são as normas abstratas. O projeto diz que o juiz não pode decidir com base em normas abstratas. Supondo que nós consigamos estabelecer qual é a diferença entre normas abstratas e normas não abstratas, coisa que eu não sei, e ao que parece o legislador também não sabe, porque ele não definiu. Ele disse apenas que são normas abstratas e não disse quais são. Mas supondo que nós sejamos capazes de dizer o que são normas e valores abstratos, eu gostaria de saber onde no texto constitucional que estão hierarquizadas as normas para se dizer que as normas abstratas são menos passíveis de serem utilizadas como fundamentos do que as normas não abstratas. E, de novo, supondo que essa diferença consiga ser determinada. Porque, no fundo, qualquer direito constitucional precisa de algum tipo de especificação. O direito à vida tem uma lei que o regulamenta, que diz quando é que a vida acaba. Então, qual é a diferença entre uma norma abstrata e uma norma não abstrata? Nós vamos dizer que o direito à vida é uma norma abstrata? Claro que os graus de abstração variam, mas quando que uma norma deixa de ser concreta e passa a ser abstrata para se enquadrar aqui no artigo 21? Outro ponto, o juiz deve considerar as consequências, ainda dentro desse, as consequências de suas decisões. Aqui, se a interpretação desse texto for aqui que colocou o professor Marçal, eu estou de pleno acordo. Ou seja, se o administrador trouxe aos autos a consideração sobre as consequências, é evidente que o juiz precisa levá-las em consideração, por força do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Se isto foi trazido aos autos, é dever do juiz considerá-lo na sentença. Se não foi, é evidente que não é. Se não foi, é evidente que não é. Então, ou o projeto é inútil, porque o CPC já diz isso, ou é inconstitucional, porque limita a fundamentação do juiz, excluindo determinadas normas do horizonte de fundamentação. Então, temos duas opções. Se for apenas para discutir o que o administrador trouxe aos autos, o projeto é inútil. 489, parágrafo 1º do CPC, já o resolveu. Se for para dizer que o juiz não pode decidir, a menos que debata fundamentos que não estão nos autos, e a menos que se baseie em normas que não são abstratas, então esse projeto é inconstitucional, porque ele exclui do espectro de liberdade de fundamentação do juiz
que lhe é garantido constitucionalmente, determinado arcabouço de normas jurídicas. Ou ele exige que o juiz tenha, sim, conhecimentos extraprocessuais, coisa que ele não pode ter. Então, das duas opções, para mim, são indiferentes. Se quiserem escolher uma das duas, ficar com inútil ou inconstitucional, para mim, não faz nenhuma diferença. Quarto ponto do projeto, a ação declaratória. A ação declaratória, a famosa ação declaratória que já foi referida várias vezes. E esse é meu último ponto. Quando eu li essa ação, eu gosto muito de direito canônico, é uma das minhas esquisitices. Quando eu li essa ação, eu me lembrei do cânone 993 do Código de Direito Canônico, que diz: a indulgência é parcial ou plenária, conforme liberta em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. Este dispositivo é uma indulgência plenária. O que se quer aí é um sinônimo temporal de indulgência plenária. É a coisa julgada erga omnes. Essa coisa julgada erga omnes viola frontalmente dois dispositivos constitucionais. Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça, direito. Você vai dizer, ok, mas o administrador submeteu ao Judiciário. Tá bom. Então, se você acha que isso está muito abstrato, e eu não tenho mais tempo, já foi esgotado aqui o meu tempo para construir melhor esse raciocínio, esse dispositivo fere o artigo 5º, inciso 73, garantia da ação popular. É direito do cidadão questionar os atos da administração. E esse direito não pode ser obstado por uma norma infraconstitucional. E aqui eu devo estabelecer uma diferenciação na fala do professor Marçal. Há uma diferença muito grande entre isso e o controle de constitucionalidade, a começar pelo fato de que o controle de constitucionalidade tem status constitucional e não legal. E segundo, que o controle de constitucionalidade compara normas abstratas e a interpretação dessas normas em abstrato com o texto abstrato da Constituição. O que se quer aqui é declarar a constitucionalidade de fatos, de contratos, de atos concretos. E não é a mera constitucionalidade. É a constitucionalidade, validade, juridicidade, economicidade e tudo um pouco mais. Ou seja, é uma indulgência plenária, efetivamente. Meus caros, eu com isso concluo, agradecendo mais uma vez o convite do TCU, com uma citação do grande professor Agostinho Gordillo. Agostinho Gordillo disse o seguinte: a inexistência, no seu Tratado de Direito Administrativo, a inexistência de responsabilidade dos agentes públicos significa, na prática, outorgar-lhes a impunidade para seguir causando os mesmos danos. É importante que o Estado e o servidor público sejam simultaneamente responsáveis para evitar a reiteração de condutas ilícitas e, com isso, garantir os direitos do cidadão. Muito obrigado a todos. Em